força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is as a word. Oh, keep us game here and around the world. Oh, BNI is as a word. Oh, keep us game here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar Histórias Reais de Sucesso do BNI. Eu sou Adelaide Maia Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa. Estamos hoje aqui recebendo o Clécio. Ele já foi membro do BNI e agora volta novamente a ser um membro fundador do BNI e a gente vai conhecer um pouco dessa história. Como assim? Como que você já foi, deixou de ser e volta a ser? A gente sabe que no mundo inteiro a gente tem um pouco dessas histórias espalhadas. Hoje a gente vai conhecer a do Clécio aqui. Muito obrigada, Clécio, por ter aceito esse convite. É um prazer receber vocês aqui. Hoje estou gravando com o pessoal do BNI Melodia e é uma satisfação imensa fazer parte dessa história que vocês hoje estão construindo, reconstruindo dentro da cidade de Tatuí. Muito obrigada. Amém. Eu que agradeço a oportunidade, a satisfação de estar junto. É muito bom poder compartilhar a história, te ouvir um pouquinho mais também. Me conta como era quando você participava do BNI Entusiasmo. Na verdade, o que é que eu quero saber? Um pouquinho de como foi o convite, como foi entrar nessa equipe, como foi vivenciar e como foi também o fim dessa equipe para você. Foi um amigo que me convidou, né, para estar conhecendo a reunião. A reunião ainda era de formação, assim como estamos finalizando para o lançamento, a Melodia. Eu fui o membro número 2. Apagar membro número 1. Tá. Já tinha outros 2 ali acompanhando as reuniões, mas foi assim... Como estávamos em reunião formativa, eu fui para Sorocaba conhecer um grupo que estava em andamento. E ali eu me encantei com todo o valor do BNI. Me encantei com... fazia muito sentido para a minha história, para aquilo que que o Clécio assim, o que o BNI também né? Os valores são muito sinérgicos, assim, né? E aí eu falei, poxa, isso aqui é algo que com certeza faz todo sentido para a minha empresa, para mim. Naturalmente, aquilo que a metodologia exige já acontece, parece, né? Assim, quando a gente tem essa característica, talvez, vamos dizer assim. E aí a gente começou os convites, iniciou, fez o lançamento, fui o primeiro vice-presidente da equipe. Muito bacana assim a experiência, e o que me encantou mais do BNI foi o Givers Game, assim, sabe? Que esse ajudar primeiro, para daí você ser ajudado, é algo que me conecta muito. E aí isso, preciso estar no BNI, preciso disso aqui. E aí foi uma história muito bacana. Fiquei um ano e 6 meses, se eu não me engano, junto da equipe Entusiasmo. E aí veio pandemia. Março, pandemia. Finalzinho de março venceu o meu contrato. Então a gente não sabia o que esperar, não tinha ideia se o investimento valeria continuar ali ou quais desafios viriam, né? Acho que
qual desafio viria com a pandemia. Então a gente falou, vamos aguardar um pouco, depois qualquer coisa a gente volta. E aí também tenho outros compromissos fora, né, do trabalho que acabaram sobrecarregando. Então a gente falou, vamos dar agora esse tempo aqui. Aí deixamos, né? A empresa deixou de participar, eu deixei de participar, mas nunca deixei de fazer o método. Sim. Nunca a gente deixa o BNI, mas o BNI não deixa a gente. Diz né? que uma vez que a gente aprende, né, como fazer essa metodologia, né, a gente nunca mais deixa de ser BNI. Não, jamais. E aí a Cecília veio nos convidar novamente, viu, Clécio? Estamos reconstruindo a história do BNI aqui, agora como melodia, com uma nova roupagem aí, Adelaide e Felipe à frente, só elogios para vocês. E isso me fez olhar novamente para o BNI com aquele brilho no olhar e falar, não... vou novamente ser membro fundador. Que eu preciso. E membro fundador, né? E membro fundador, de novo. E não só isso. Vice-presidente. Vice-presidente de novo. De novo, da primeira equipe da gestão do Melodia, não é isso? Responsabilidade, né? Mas eu acho que sou muito temente a Deus. Se Deus confia, nós temos que mais que assumir a missão. E me fale uma coisa. Dizem que ser vice-presidente é quem mais trabalha dentro de uma equipe do BNI. Isso é verdade? Ave Maria. Bom, dizem isso. Dizem, né? Bom, eu acredito que sim. Sim. Porém, eu tive uma assessoria, assim, um convite do Cris, que é o nosso presidente, o Cristiano, que veio e eu deixei, assim, ele como um apoiador, assim. Ele falou, Clécio, você vai ser o vice-presidente, sou presidente, mas nós estamos à frente juntos, né? E o secretário tesoureiro. Eu acho que isso acabou diminuindo um pouco o peso nesse sentido de falar, não, nós estamos juntos nessa, então, se eu precisar te apoiar e você me apoiar, nós estamos juntos nessa. Não vai ficar tudo na mão de um, tudo na mão de outro. Eu acho que isso que acabou... eu dizendo o meu sim aí, bem... né? Então, é a reflexão que eu faço. Por quê? Se dizem que o VP é quem mais trabalha dentro de uma equipe, por que algumas pessoas aceitam ser VP mais de uma vez? Porque eu falo que o Felipe, meu esposo, que divide comigo a direção executiva do BNI, tanto de Itapetininga como de João Pessoa, também foi VP 2 vezes, né? Então, é porque é muito bom. Só pode, porque se não fosse muito bom, as pessoas não aceitariam por 2 vezes. Sim, mas é coisa de gente louca, né? Pega essa, Felipe. Mas eu acho que, primeiro é que VCR, né? Visibilidade, credibilidade e aí resultado. Se nós estamos à frente, e eu acredito muito em missão, né? Não... É o que mais trabalha, mas também é o que talvez tenha mais retorno, né? Que tenha uma visibilidade gigante. E aí, se é confiado esse trabalho para você hoje, é porque você é capaz. Então, bola para frente, né? Eu não tenho dúvida disso. Se Deus quiser. Na hora que o Cris sugeriu o seu nome, eu não tinha dúvida disso, de que era porque ele acreditava, e se ele acreditava, e a Cecília acreditava também, que você... era plenamente capaz, porque já desempenhou com maestria em outra vez essa função, que vamos fazer de novo essa história acontecer dentro do BNI Melodia. Perfeito ninguém é, né? Mas só uma força. Todo mundo aprendendo. Todo mundo aprendendo junto. Sim. Acho que essa é uma das características excepcionais do BNI, assim, são 6 meses, né? Início, meio e fim, né? E aí você sabe que nesse tempo você tem a cumprir, e tentar fazer o seu melhor naquilo que você pode. Mas depois dar uma respirada, bola para frente, ajudar de outras maneiras. Eu acho que essa flexibilidade que o BNI te proporciona, de cada hora você está desenvolvendo uma coordenação, de fazendo algo pelo outro ali, né? Porque você não faz só para você ali, né? Eu acho que isso é o que acaba
fortalecendo você como pessoa. Né? Porque aí você... é o VP para sempre. Você vai aprender aquilo. E foi, né? Chega uma hora que te cansa, você não dá o seu melhor mais. Sim. Né? Hoje você é VP, amanhã... Você entra numa zona de conforto. Total. Né? Porque você já aprendeu e domina. E aí, os novos desafios, quais são? Quem não está na zona de conforto não cresce. Não cresce, né? Eu nunca vi ninguém crescer. O pão para crescer precisa levar muita porrada. Né? Desculpa, não pode falar. Não, isso é verdade, cara. Isso é verdade. É fato que a gente sabe que existe esse árduo trabalho de todos, um pouquinho de cada um, fazendo com que a equipe possa acontecer. Seja ela uma equipe em formação, seja ela uma equipe ativa. Para quem está escutando a gente hoje, o que é que você vê como diferente de vivenciar de uma equipe que ela está em formação para aquela que você já entra numa equipe ativa? E por que eu pergunto? Porque eu já tive, e agora formando novas equipes, né? Eu já tive atendendo pessoas, fazendo essas entrevistas que eu faço, né? Para que a pessoa possa entrar dentro das equipes. E a pessoa olhar para mim e falar assim, Adelaide, qual é o mínimo que precisa entrar para poder lançar uma equipe do BNI? Eu fiz, o BNI Global fala que com 17 a gente já pode subir para a plataforma. Exato. Então vamos fazer assim. Quando você tiver os 16 membros, você me avisa que eu entro. Essa pessoa não vai entrar no BNI. Não. Não aonde eu for diretora executiva. Porque claramente ali para mim ele deixou claro que a máxima do BNI é para todos e nem todos são para o BNI, e ele se encaixa na segunda parte da frase. Sim. Né? Pensando no seu bem próprio, no seu crescimento egocêntrico, você quer que a equipe já esteja formada, já esteja rodando, já tenha tido resultado, né? Eu acho que uma equipe em lançamento é muito mais desafiador. Né? E por isso eu estou perguntando para você, porque você aceitou esse desafio 2 vezes. Você achou pouco participar de uma formação, você está participando da segunda formação. Então, por isso a pergunta, né? O que é que faz com que o Clécio se motive para novamente encabeçar a formação de uma equipe? Eu acho que o desafio me move, assim, né? Porque eu tenho a tendência de ficar na zona de conforto. Então, ficar na zona de conforto é algo que me agrada, acho que todo mundo. Sim. Mas eu não gosto dessa posição. Não me faz bem. Me mortifica, se assim posso dizer. Vou protelando as coisas, procrastinando. Então, quando eu sou movido a me manter em desafio, isso me dá muito mais energia. Assim, me conecta a falar, não, preciso sair daqui, preciso fazer algo a mais, preciso fazer diferente. Então, assim, é um desafio grande, gigante, mas eu acredito muito que o desafio é que vai me movimentar, né? E, consequentemente, colher os resultados, né? Eu não sei se vocês conseguem ter a percepção, e quando eu falo vocês, eu estou falando da equipe BNI Melodia, do bem que vocês fazem ao formar uma equipe. E eu não estou falando de vocês, o bem para vocês, mas para cada pessoa que vocês convidam para visitar aquela equipe. Por quê? Porque aquela pessoa, ela pode sair dali com uma conexão boa, né, para ela, a que foi convidada, como ela também pode dar para alguém ali uma conexão também muito boa. Ou seja, independe da pessoa fazer parte ou não da sua equipe. Sim. Então, esse bem que vocês andam fazendo, e com muita veemência, porque o Melodia, de fato, é uma equipe que convida, e que eu acho, pelo que eu já vi do meu histórico anterior, que o bom que vocês vão colher isso, porque vai perpetuar quando vocês ativarem a equipe, porque vocês estão num gás de já estar acostumado a convidar. Então, quando você ativa a equipe, você continua fazendo isso porque vocês já estavam fazendo. Mas o bem que vocês fazem a essas pessoas, que elas estão indo para lá, para conhecer, muitas delas nunca ouviram falar do BNI, a gente recebeu essa semana, né, pessoas que nunca tinham ouvido falar do BNI na nossa reunião. Vocês conseguem entender, você, Clécio, consegue entender, mensura isso que vocês fazem? Ou só fazem? É difícil a gente conseguir entender qual é o ganho, né, a gente medir, né, que o ganho não é só financeiro,
Mas acho que uma das coisas que vem ficando mais fácil convidar, acho que eu vou dizer assim, é a gente entender esse bem, né? Que é muito mais do que um investimento, do que um valor, do que estar numa reunião toda semana, você aprender, você crescer, você se desafiar, você seguir um método que já dá certo há 40 anos, né? Mas a hora que... nessa última semana eu estava conversando com uma agência de turismo e ele falou, eu acho que não é só o financeiro, né? Que a gente... o investimento não é só financeiro, né? Você investe seu tempo e o ganho também não é só financeiro, né? Sim. Porque quando a gente vai com o valor dinheiro à frente ali, eu acho que a pessoa não foi para... O BNI não é para ela, né? Agora, quando você entende o valor imensurável que tem ali por trás, sim, de conexão, de conhecimentos, de network mesmo, mas que eu gosto muito é de relação pessoal, né? Isso te faz crescer demais, você aprende muito com o outro, né? E isso, acho que você acaba se sentindo apoiado de todas as formas. Então, qualquer coisa que você pensa, você lembra de alguém do BNI, de alguma coisa do BNI. Eu acho que isso vai ficando mais fácil convidar. Mostrar para quem vem aqui para a reunião de que ela ou nós que estamos ali conhecendo aquela pessoa vai ter muito mais ganho, né? Acho que isso é o que está ultimamente movimentando muita gente, né? E conseguindo, acho que, ter o resultado assim. Mais difícil foi construir ou reconstruir? Reconstruir tudo. Né? Reconstruir, muito mais difícil. Eu tenho essa sensação também. Muito mais difícil. A construção do primeiro, ele veio cheio de ar novo, assim, né? De novidade. E que veio muita gente que não era para o BNI. Só que daí nós tivemos... Eu acho que hoje, posso dizer assim, muito claro para você. Quem está hoje sabe o que está investindo, sabe no que está entrando. Diferente da primeira equipe da outra vez, assim, né? Que a gente foi aprendendo com a metodologia, apanhando, sim, muito nesse sentido, mas que nem todo mundo tinha o perfil. Sim. Né? E tá tudo bem. Sim. Não tem nada de errado. Mas hoje já tem essa diferença. Quem está entrando já sabe, né? Quais são os compromissos, quais são as necessidades, qual é a entrega, né, que tem que ter. E isso é diferente. Você acredita que o que vocês viveram fez com que vocês tivessem essa experiência o suficiente para entender, de fato, qual é o perfil do BNI e poder levar isso para o Melodia? Faz diferença. Porque é o que eu vejo. Total. Faz diferença total. Claro que não foi de todo ruim, né? Eu tenho grandes amigos, sim, clientes até hoje, que veio de colheita, né? Da primeira equipe, que são pessoas fantásticas, assim, né? Mas realmente teve várias pessoas que passaram por ali que acabaram se decepcionando com o método, com o perfil mesmo que era exigido e que não casava ali, né? Não tinha total perfil. Então isso realmente, acho que hoje a gente tem mais claro, olha, não vou convidar essa pessoa porque ele não tem o perfil, não está no momento dela. Eu lembro uma das primeiras reuniões da gente em que vocês assumiram um compromisso de filtrar em conjunto quem seriam os convidados. Uhum. Exatamente para que aquele que vocês já conheciam e que já sabiam que não tinha o perfil, uhum, não entrar. E não porque o BNI não é para todo mundo. Sim. Mas é porque nem todas as pessoas são para o BNI. E a gente fala, tá tudo bem. Uhum. Só que se a gente já fez isso antes e não deu certo, por que a gente vai repetir de novo? Com certeza. Isso para mim ficou muito claro. E o que, embora ache que, de fato, o desafio é muito maior em Tatuí hoje, porque é reconstruir, e reconstruir não é fácil, né? Eu sinto um conforto muito grande com vocês, porque eu consegui entender desde o início que vocês sabem o que vocês estão fazendo.
Não é toda equipe em formação, Clécio, que tem essa... que sabe o que está fazendo. A primeira vez eu não sabia o que estava fazendo. Normal. Esse é o normal. É claro, se você está formando, eu estou formando hoje uma região nova. Não é uma equipe, é uma região nova. Você imagina como não é para que a cultura seja implementada, para que a metodologia seja, para eles, validada, por mais que sejam 40 anos, 336 mil membros no mundo, 70 países alcançados. Eles precisam, de fato, vivenciar para entender. Então, não tem como não achar que o fato de já ter tido essa experiência do BNI Entusiasmo foi de extrema valia para o que vocês hoje estão fazendo no BNI Melodia. Não tenho dúvida nenhuma de que serão uma grande equipe. Porque vocês sabem o que estão fazendo. E é claro que quando a gente lança uma equipe nova, de pessoas novas que não entendem, a gente precisa estar mais presente, orientar mais, aconselhar, né? Sim. E falar do método, da cultura. Mas você imagina a gente implantar uma nova equipe numa cidade em que a gente já teve uma equipe e que ela não existe mais. Com pessoas que já entendem da metodologia, eu não vou usar a palavra é muito mais fácil porque não foi. E a gente sabe. Mas a sensação de segurança foi muito maior. Eu acho que a experiência faz com que a gente adquira muita coisa, né? Então, acho que isso também... Até por isso, muitas pessoas voltaram, né? Assim, vários antigos membros voltaram para realmente fazer, talvez até diferente, né? Sim. Vamos começar, mas já começar sabendo o que nós estamos fazendo, né? Aprendemos sabendo o que é. E vamos fazer. Sim. Me deu uma alegria imensa ver esse movimento de membros voltando. Por quê? Porque para mim solidifica a ideia de que o BNI dá certo. Você não vai voltar para formar uma equipe se você não acredita que aquilo ali dá certo, porque você já fez parte, né? Sim. Então, de fato, quando eu vi esse movimento dos membros retornando, eu fiquei bem satisfeita, porque é o que a gente espera como diretor executivo. A gente vê o negócio funcionando, é exatamente quando a pessoa, ela volta. Você não precisa explicar que deu certo, né? A gente já sabe que deu vocês certo. Já sabiam. Mas eu acho que foi muito válido a experiência e vocês trazerem essa experiência. Porque só tê-la... Hoje ainda eu tenho o costume de ouvir audiobook quando eu estou na estrada, né? Itu, Itapetininga, Itu, Tatuí. Eu sempre vou escutando. E exatamente hoje eu escutei, né, o que você acabou de falar sobre experiência. É que a gente ter conhecimento e não ter a vivência não vai dar resultado. Você entender da metodologia e não colocar ela em prática, não vivenciá-la, não vai dar resultado dentro do BNI. Sim. E, claramente, os membros que hoje retornam para o BNI Melodia entenderam isso. Foram os que tiveram resultado. Foram os que tiveram resultado, certamente. Com certeza. Como está a ansiedade de logo em breve lançarmos a equipe de vocês? Não quero nem pensar. Mas eu acho que tem... Ontem nós estávamos em reunião para pensar nos detalhes, e acho que o que nós mais visualizamos é aquilo cheio, movimentando a cidade, fazendo a diferença mesmo, né? E acho que é isso. A agitação que a gente se encontra é realmente para mostrar para todo mundo que o BNI é uma metodologia que existe há 40 anos e que dá certo para nós que estamos ali, para Tatuí, que o Melodia com certeza vai funcionar, já está funcionando, né? A gente já está colhendo resultados aí, várias referências, obrigados por negócio fechado. Sim. E conhecimento mesmo, né? Conhecer as pessoas, até aqueles que não entraram, né? Sim. Já fiz negócios com pessoas que estiveram lá, e não só eles fizeram negócio comigo, mas eu digo eu fazer negócio com pessoas que estiveram lá, e eu pude conhecer um pouco mais da história, e aí você entender, ser mais credível, né, aquilo que ele faz, e aí a gente fazer o negócio com eles também, que eu acho que isso é muito gostoso, né? Você fazer negócio com quem você conhece a história, com quem você tem
uma conexão legal ali, isso é muito bom. Então a gente já está colhendo resultados, vai ser show o lançamento, tenho certeza. Melodia vai estourar. Tem uma pergunta que fazem muito para mim. Nessas cidades que a gente vai, algumas menores, outras maiores, mas nas menores, qual é o sentido de ter uma equipe do BNI se você já conhece a cidade inteira? Você é empresário, empreendedor, que já conhece todo mundo da cidade. Por que está dentro de uma equipe do BNI? É conhecer as pessoas e conhecer o que de fato ela é diferente, né? Porque geralmente eu vim de uma cidade bem de interior, 30 mil habitantes, Pilar do Sul, onde a gente conhece todo mundo. Mas a gente entender assim que conhecer o que ela faz, né? O seu João lá da loja de pneus, né? Todo mundo conhece. Mas conhecer que meu pai tem uma história, que meu pai tem 3 filhos, que ele ajuda a instituição, que ele tem Parkinson, que ele luta com isso, qual é o médico que ele vai. Isso tudo você conhece no BNI. Então, assim, é você ir além do que ele simplesmente faz. E isso é muito mais válido. Acho que você conhece as pessoas numa cidade superficialmente, mas conhecer a história delas, que é o que o BNI te proporciona, te ajuda a crescer, assim. Sim, proporciona porque a gente se encontra toda semana. Toda semana, você faz 1 a 1, Sim. Você conhece o que faz sentido para a pessoa, né? Sim. Então, se você vai... qualquer serviço que você vai de alguém que está no BNI, é diferente. É só estando para saber, mas é diferente. Você pode contribuir com o outro e não apenas comprar do outro, né? Sim. Acho que E Pilar do Sul, indo agora para o 3º membro, tá? Sim. Uau! BNI nascente. BNI nascente. Chegando em Pilar do Sul. Faz todo sentido para Pilar do Sul. Faz. Você sabe que eu vinha na estrada, e para quem nos acompanha, sempre que eu escolho o nome de uma equipe, eu gosto muito de saber da história da cidade. Para que esse nome tenha conexão com a cidade. Eu acredito que é meio caminho andado para gerar uma proximidade entre quem vai entrar com a equipe que está entrando. E Pilar do Sul, eu já conhecia a história, porque eu já tinha lido sobre a história da cidade, mas eu estava na estrada e pensando, né, qual seria o nome dessa equipe, e indo para a reunião dela. E aí a gente passa por um portal e tem lá, Nascente das Águas. E eu olhei para o Felipe e falei para ele, é bem nascente aqui, em Pilar do Sul. Faz todo sentido. E faz todo sentido. Isso é muito, essa é a parte boa do backstage que às vezes a gente não sabe, né? BNI Melodia, BNI Stone, aqui em Itapetininga. Itapetininga, o nome de Itapetininga tem a ver com pedra. Por isso Stone. Né? Todo um significado e conceito que você falou. Essa é a ideia de toda a equipe, ela vir junto com o significado. Hoje você vai novamente fazer o papel do VP. A gente sabe disso. Já fez e vai fazer novamente. Se tiver algum vice-presidente de alguma equipe do BNI nos ouvindo, qual seria a mensagem que o Clécio deixaria para esse vice-presidente como uma fórmula do sucesso para ele dentro de uma equipe do BNI? Olha, acho que de pronto o que vem para mim assim é Givers Gain, né? Assim, para mim a minha fé, minha filosofia cristã, ela é o amar o próximo como a mim mesmo, ele é muito forte, né? Para mim, Clécio, né? E eu acho que estar numa posição não é de VP, não é a posição que é o poder proporcionar para o outro ali, entender mais, conhecer mais, essa relação mesmo. Então, acho que uma fórmula de sucesso quanto mais a gente estar à frente é poder ter poder conhecer melhor o outro. Acho que isso me encanta, né? E acho que quanto mais você conhece a sua equipe, mais sucesso eu acredito que eu tenho, assim. E aí é pro outro mesmo, né? Não é pensando em mim mesmo.
Essa semana foi um músico lá, ele não tinha perfil de BNI, mas aí eu já conseguia agilizar uma sala para ele que ele estava precisando. Eu falei, olha, eu conheço uma pessoa, assim, sabe? Ele, cara, isso é fantástico. E aí eu descobri que na biblioteca municipal da cidade tem uma sala própria para essas pessoas precisarem dar aula e tudo mais. Então, assim, olha, que a metodologia me ensinou ali, né? Então, acho que sucesso conheça as pessoas vão te conhecer e isso você com certeza vai para frente. É sucesso. Eu gosto muito da ideia de que o BNI nunca vai ser sobre a Adelaide, sobre o Felipe, né? Na verdade, o BNI é sobre o outro. Como que Adelaide e Felipe podem, né, alavancar o negócio do outro, fazer uma conexão para o negócio do outro, fazer que o outro cresça, fazer que o outro tenha visibilidade. Sim. E isso para a gente também é muito forte. E eu vejo isso muito no Melodia. E eu fico imensamente feliz, de verdade, de saber que vocês estão construindo essa história, reconstruindo essa história na cidade de Tatuí. Eu queria agradecer a você por ter vindo conversar aqui, dividir com a gente a sua história, do que já vivenciou e do que vai vivenciar agora com o lançamento da segunda equipe que você participa. Dizer a você muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer recebê-lo aqui e vamos embora fazer Tatuí crescer. Vamos embora fazer a diferença. Obrigada, Clécio. Valeu, eu que agradeço. Para você que nos acompanhou até agora, curte, comenta, compartilha. Eu tenho um amigo, Alberto Marinho, em João Pessoa, que ele foi o membro 01 de lá. E ele costuma dizer que tempo não é dinheiro. Porque a gente costuma muito usar essa frase, tempo é dinheiro, né? Ele olhou certa vez para mim e disse, minha amiga, tempo é vida. Tempo não é dinheiro, porque dinheiro a gente pode correr atrás dele. A vida ela não volta. O que é que você faz do seu tempo? Como você prioriza suas relações? Esse é o lugar que a gente tem dentro do BNI, de priorizar as nossas relações. O que é que você faz na sua semana, no seu dia a dia, com as relações que você tem? Até a próxima. Muito obrigada.